um adolescente de 13 anos de idade se apresentou à Polícia Civil lá em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Sabe o que ele fez? Ele atirou e matou um amigo. Ele confessou ter disparado, mas alega que foi acidental. O repórter Vitor Costa traz mais informações desse caso aqui na tela do Cidade. Tudo aconteceu em mais um dia normal, onde os 4 amigos se reuniram, combinaram de se encontrar. Compraram um refrigerante, foram para casa de um deles. Eis que, num momento, o principal menino envolvido, 13 anos de ter cometido esse disparo, chegou com uma arma na residência. Todos muito curiosos, adolescentes ainda, ficaram manuseando esse revólver calibre 22 com numeração raspada. Segundo a investigação, foi nesse local, dentro de uma residência, em que um disparo acertou Murilo Reis, de 16 anos. A vítima foi identificada. No primeiro momento, 2 amigos que estavam ali chegaram a pedir ajuda de outra pessoa para que levassem o ferido até um hospital da região, mas ele não resistiu e veio a óbito. Apenas 16 anos. Os outros ficaram no hospital até chegar a Brigada Militar e a Polícia Civil também, aqui de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Depois disso, sexta-feira à tarde, apenas no dia seguinte, o sábado, foi quando este menino de 13 anos veio acompanhado dos responsáveis até aqui da delegacia para se apresentar e prestar a versão dele. Num primeiro momento, ele comentou que a arma tinha sido comprada. Depois, mudou um pouco a versão. Alegou que iria devolver para um terceiro, que o revólver não era dele. Agora a polícia, claro, vai seguir dando o andamento. Mas a gente vai escutar um pouco o depoimento do delegado Anderson Herman a respeito dessa triste ocorrência. A gente ouviu esses menores lá, né, na presença dos seus responsáveis legais, né, e o relato deles deu conta que se tratou de um disparo acidental. Então, a partir dali, a gente empreendeu várias diligências na tentativa de localizar o menor que efetuou o disparo. Todavia, a gente não conseguiu localizá-lo na sexta-feira. Tá? E no sábado, final de tarde, ele se apresentou aqui na delegacia, acompanhado dos seus responsáveis legais, e então a gente passou a ouvi-lo. No relato dele, ele contou que realmente ele estava com a arma na mão e essa arma disparou enquanto ele estava com ela. Então, ele não negou que foi o autor dos disparos, ele confessou que foi ele, né, e enfatizou mais uma vez que foi acidental. Por se tratar de um menor de idade, este menino de 13 anos vai responder por atos infracionais e deve, depois, caso venha a ser condenado pela Justiça, a cumprir uma pena, uma medida socioeducativa na fase, que é justamente a fundação que faz assistência e um trabalho relacionado a menores infratores. A gente vai ouvir também agora um outro trecho da entrevista concedida à Record Guaíba do delegado que acompanha o caso, para saber também como que isso pode ter de desdobramento. Afinal de contas, agora a vida de Murilo não tem volta e, claro, a família dele completamente destruída. Mas vamos escutar o que o delegado tem a dizer a respeito dessa situação jurídica legal envolvendo crimes quando são cometidos por menores de idade. E o menor, tudo indica que agora, essa semana, pretendemos finalizar esse inquérito policial, né? E se ele for responsabilizado, muito provavelmente vai ser, os fatos e as circunstâncias indicam que foi um disparo acidental, então um homicídio culposo, ou seja, sem a intenção de matar. Se ele vir a ser adiante condenado pela justiça, obviamente, aí sim ele vai para a fase, né, que é o local onde os menores infratores cumprem as suas medidas socioeducativas. Aí a gente até entende, né, quando fala assim, sem intenção de matar, porque eles, segundo o depoimento, eles estavam manuseando aquela arma, sem querer a arma, então acabou atirando no amigo. Mas a questão é, com intenção ou sem intenção, matou. Né? E aí, como é que tu explica para a família
depois, mesmo sendo amigos, como tu explica para eles? Não, mas é que assim, ó, na lei fica desse jeito, né? É um crime análogo ao homicídio, quer dizer, parecido com homicídio. Não, gente, é homicídio. Infelizmente, nessa situação, então, que foi descrita aí pela polícia. Mas é um homicídio. Então, já aproveito mandar solidariedade da gente aí para essa família que está passando por tudo isso. Também solidariedade para a família do outro jovem que acabou, né, atirando, mas igual, né? A gente tem uma causa, a gente tem aí um final. E esse final, infelizmente, é com a morte desse garoto. Então, é muito triste, né? Por isso, o que eles estavam fazendo com uma arma na mão? Essa é sempre a pergunta. O que estavam fazendo com uma arma na mão lá no rodeio? O que estavam fazendo agora com a arma na mão entre esses jovens? É isso que resulta, gente. É isso que resulta. Infelizmente, é o que a gente mais vê por aqui na tela da Record Guaíba. Muito triste, nossos sentimentos aí para todos os familiares e amigos.